A decisão do plenário do Senado Federal sobre a admissão do pedido de impeachment da presidente foi anunciada agora há pouco pelo presidente Renan Calheiros. A gente acompanhou essa programação, o SBT estava transmitindo, a sessão acabou de ser encerrada com a votação. Foram 55 votos favoráveis, 22 votos contrários. O presidente do Senado não votou e a gente vai ver agora o resultado dessa votação de uma sessão que durou quase 21 horas. Em votação, parecer número 465 de 2016 da Comissão Especial, que conclui pela admissibilidade da denúncia com a consequente instauração do processo de impeachment por crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República, senhora Dilma Rousseff, por suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais, sem autorização do Congresso Nacional e da contratação ilegal de operações de crédito. As senadoras e senadores já podem votar. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. Ainda hoje, a presidente Dilma Rousseff deve ser informada dessa decisão do Senado e assume imediatamente o comando do país, o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. Isso tudo é assunto para Elivaldo Barbosa, que acompanhou tudo de perto lá em Brasília, a TV Cidade Verde, presente neste momento histórico para o nosso país. Nós vamos já rodar a vinheta do Ponto de Vista para vir com a opinião do Elivaldo. Ponto de Vista. Elivaldo Barbosa, muito bom dia. Uma madrugada extensa, mais de 20 horas dessa sessão do Senado Federal e os senadores acabaram de decidir pelo prosseguimento do pedido de impeachment e a gente tinha muita dúvida, por exemplo, como votaria o senador Elmano Ferreira do PTB, que se manteve em silêncio até apertar o botão agora há pouco do plenário, do painel eletrônico do Senado Federal e manifestar o seu voto contrário ao prosseguimento do pedido de impeachment. Elivaldo, bom dia. Olá, Nádia, bom dia a você que acompanha o Notícia da Manhã nesta movimentadíssima quinta-feira aqui de Brasília. Nádia, depois de uma noite de quarta bastante movimentada, a madrugada de quinta, às 6 horas e 30 minutos da manhã de hoje, foi o regime de votação da admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, sem nenhuma surpresa em relação ao resultado, até superando um quórum qualificado de 2/3 do plenário do Senado Federal. Isso cria um ambiente favorável até para a arrancada da apreciação do mérito que começa logo em seguida. Ou seja, o Senado sinaliza de forma efetiva para a cassação em definitivo da presidente da República. A surpresa da votação foi exatamente a manifestação do senador Elmano Ferreira, que antes havia se declarado que votaria a favor do impeachment, mas aqui ele cravou o não no placar eletrônico do Senado Federal. E nós, Nádia, conversamos com o senador logo após a votação e ele explicou o seu posicionamento adotado nesta sessão histórica do Senado Federal. Minha consciência levou de que não havia, digamos, motivos palpáveis, jurídicos que incriminasse a presidência da República por crime de responsabilidade. Foi uma decisão muito pessoal, consciente, independente de qualquer conotação partidária ou pressões de qualquer natureza por autoridades, etc. De consciência. E como será o seu comportamento agora na fase do julgamento do mês? Bom, aí é uma coisa, nós agora que vai começar um processo, esse é de admissibilidade. Então como acompanhamos, foram dois votos contrários ao impeachment da senadora Regina Souza e do senador Elmano Ferreira e o voto favorável do presidente nacional do PP, o senador piauiense Ciro Nogueira, repetindo a orientação do partido na votação do dia 17 de abril lá na Câmara Federal. Mas, Nádia, nós conversamos também com o senador Romero Jucá,
que é um político do primeiro escalão do governo do presidente Michel Temer. Ele declarou sobre o que pensa desse momento difícil e de transição do país. Conversamos também hoje, daqui a pouquinho vamos mostrar. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho também a fala do senador Álvaro Dias, que é do PV, e revelando uma posição até inusitada na minha avaliação, declarando uma postura de independência aqui no plenário. Nádia, nós voltaremos daqui a pouquinho ao vivo aqui do Senado Federal. Obrigada, Elivaldo, que passou a madrugada junto com o nosso cinegrafista Chico Lobo acompanhando essa votação do plenário do Senado Federal. Daqui a pouco a gente vai ver também como foi o voto do senador Fernando Collor de Mello, que fez ontem um discurso, um pronunciamento no plenário do Senado, mas que não manifestou voto, nem sim, nem não, mas daqui a pouco a gente vai revelar para você, inclusive, um trecho desse discurso dele, como foi a votação do senador Fernando Collor, que presidente também que sofreu o processo de impeachment. A senadora Regina Souza, do Piauí, foi a primeira da bancada piauiense que usou o tempo estabelecido de 15 minutos na tribuna para justificar o seu voto. A gente vai ouvir agora um trecho desse pronunciamento da senadora. Foi a política que decidiu que a presidenta Dilma não governaria. Tomada a decisão, ou seja, depois de apontar quem seria a criminosa, partiu-se para achar o crime. E não venham apontar aqui a economia, porque esse país já passou por várias crises graves e não se depôs governante. Não vou usar a palavra golpe, porque sei o quanto alguns aqui se incomodam e se constrangem por estar contribuindo para o que um golpista de primeira linhagem chamou de golpe democrático, lá na Câmara, o deputado Heráclito Fortes, um dos mentores da conspiração, a palavra que eu usarei daqui para frente. A votação do impeachment na Câmara, resultado dessa conspiração, foi aquele espetáculo dantesco que o Brasil e o mundo se envergonharam. Com raras exceções, o voto não foi pelo país. O voto foi pelos filhos e filhas, parentes e aderentes. Certamente alguns desses se envergonham. Na comissão do Senado também, apesar do debate mais qualificado, tivemos vários momentos de desdém, beirando o deboche. Alguns repetiam o mesmo discurso, cada vez que se manifestavam. Outros usavam metáforas risíveis. Pesquisando o passado de alguns, confirma-se o dito popular: macaco não olha para o rabo. Não faz parte do programa dos que estão usurpando o poder subsidiar o programa para mais pobre. A Lava Jato acaba para alguns, faz parte da negociação. Vai continuar assim para o PT, para tirar Lula do jogo, que a elite conservadora brasileira deste país não se sente capaz de jogar e ganhar no campo aberto, no tempo regulamentar. Seremos, nos próximos 180 dias, oposição responsável. Isso não significa oposição boazinha. Sabemos que o nosso voto não será necessário diante do bloco aparentemente hegemônico que se forma, mas é bom não nos subestimar. Queria me dirigir a dois companheiros da minha bancada. Ciro, não sei se está aqui, meu ex-aluno, a quem eu dei muita nota 10, merecidas, era excelente aluno. Eu quero te dar outra nota 10, Ciro, por favor, vote com a gente. Meu velhinho trabalhador que está ali, senador Elmano, caminheiro de longas caminhadas, eu quero continuar caminheira com o senhor, doutor Elmano, por muito tempo ainda. Espero o seu voto com a gente. Deu certo, Elivaldo, esse pedido, esse apelo da senadora Regina Souza. A gente não sabe, lógico, que o senador Elmano já vinha pensando, refletindo sobre esse voto e a decisão dele também, mas esse apelo da senadora Regina também surtiu efeito, naturalmente, na votação que aconteceu agora há pouco no Senado, e o senador Elmano Ferreira acabou votando contra o prosseguimento do pedido de impeachment. Elivaldo? Nádia, ele já fazia um certo mistério entre a divulgação daquela nota em que ele afirmava a tendência de votar favorável ao impeachment e a manifestação hoje aqui no plenário do Senado. Ele simplesmente silenciou, não falou para ninguém, não manifestou nada. Até disse ontem à noite, quando conversávamos aqui no cafezinho do Senado, ele disse: olha, amanhã, depois que eu voltar, eu vou explicar o meu voto por escrito, através de uma nota. Mas nem foi preciso. Aqui nós encontramos o senador Elmano Ferreira e ele gentilmente justificou o seu voto. Alega que foi uma posição livre de qualquer dependência partidária ou ideológica, foi uma reflexão pessoal. Agora, claro que isso também tem, claro, sim, influência política, considerando
o leque de alianças que o PTB mantém no estado do Piauí com o Partido dos Trabalhadores. Embora nacionalmente o PTB hoje já participe, inclusive com expectativa de participar da bancada de situação, de apoio ao presidente Michel Temer, mas mesmo assim no Piauí os dois deputados federais votaram contrários ao impeachment na Câmara e agora o senador Elmano Ferrer muda essa tendência e decide acompanhar o partido no estado do Piauí em relação ao impeachment. Foi uma novidade admitida por alguns setores da política do estado do Piauí e confirmada hoje concretamente através da manifestação do senador Elmano Ferrer. Nádia. Os governistas tiveram menos votos do que imaginaram. Estavam imaginando 25 votos, acabaram tendo 22. Agora a gente vai ouvir o que disse o senador Ciro Nogueira, que é piauiense, é o presidente nacional do Partido Progressista. Ele também usou a tribuna do Senado para justificar o seu voto favorável ao impeachment da presidente Dilma. Esse é um dia, Lindeberg, que nenhum de nós gostaria que existisse e que estivesse acontecendo. O afastamento de presidentes da República é algo traumático em qualquer democracia. Mas nós, representantes da sociedade, temos que nos resignar aos nossos deveres, principalmente quando de nós é exigido cumprir a nossa obrigação em suas instituições. Nunca fui um entusiasta desse impeachment. Todos sabem que minha primeira atitude, logo no início desse processo, foi tentar construir a solução menos dolorosa possível dentro das circunstâncias. Essa casa não faz aquilo que o povo não quer. O povo é soberano. Senhoras e senhores senadores, venho de um estado, o Piauí, e de uma região, o Nordeste, que tenho grande gratidão pelos avanços sociais que mudaram a vida de milhões de piauienses e milhões de nordestinos e nordestinas. É doloroso aqui estar presenciando o fim de um ciclo, iniciado pelo presidente Lula, que tantas boas recordações deixou na alma do meu povo, do povo do estado do Piauí, da minha região. Neste momento tão triste, por uma questão de consciência, de honestidade e de coerência, temos que reconhecer que o legado das melhorias políticas sociais implantadas pelo presidente Lula significaram para a vida dos meus irmãos do meu querido estado do Piauí. Assim, senhoras e senhores, é com o peso da responsabilidade histórica que todos hoje temos sobre os nossos ombros que voto assim pela admissibilidade do impeachment. Meu voto não é contra ninguém, não é contra o governo, é um voto a favor da necessidade urgente do país tem de sair do atual impasse. Por isso, senhor presidente, voto a favor do fim da crise, voto a favor do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Aí parte do pronunciamento, Alivaldo, do senador Ciro Nogueira, o Partido Progressista, que até bem poucos dias antes da votação na Câmara fazia parte do governo Dilma e agora já tem também nomes indicados para compor o ministério do vice-presidente Michel Temer, que assume hoje ainda a presidência da República. É um voto também previsível, declarado anteriormente, confirma a posição do Partido Progressista da Câmara Federal, agora aqui também no Senado. A bancada do PP votou totalmente favorável à instalação do processo de impeachment, à admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E também a presença do PP já está confirmada no primeiro escalão do governo Michel Temer. Ontem mesmo, aqui em Brasília, houve a filiação do senador Blairo Maggi, que é do Mato Grosso. Ele trocou o PR pelo PP e vai assumir o Ministério da Agricultura. O partido também indicará o Ministério da Saúde, é um deputado federal do Paraná, como também a direção da Caixa Econômica Federal na fase final aí de entendimento. Ou seja, o PP ele está na base de apoio tanto no parlamento e, claro, com repercussão também na composição do governo do agora presidente interino Michel Temer. Nádia.